eu gostaria de estar explicando que esse bloco, o bloco sobre saúde mental, vai estar falando sobre o que é saúde mental. As pessoas acham que ter saúde mental é simplesmente não ter uma doença, uma síndrome do pânico, uma depressão, uma ansiedade ou algo assim. Não, ter saúde mental vai muito além. Ter saúde mental significa você viver bem com o seu corpo, você se dar bem com as pessoas em volta de você, você conseguir ter noção da sua realidade, conseguir se planejar para o futuro, você estar adequado à sua condição financeira, física, você administrar a própria vida. Então, ter saúde mental é algo muito mais complexo. Nós vamos estar falando aqui sobre as questões interrelacionais, ou seja, as questões interpessoais de relacionamento entre casais, pais e filhos, e vamos estar respondendo as suas dúvidas sobre tudo isso. Então nós vamos estar aguardando a sua pergunta, a sua dúvida. Mande para a gente e nós estaremos respondendo as suas dúvidas aqui no programa Saúde Hoje, nesse bloco chamado Saúde Mental. Eu acho que não é necessário a gente bater para educar. É sim importante colocar limite nas crianças, elas têm que ser disciplinadas com certeza, mas não é necessário utilizarmos da violência física. Esse era um recurso muito utilizado antigamente, até porque os pais aprenderam isso com seus próprios pais e seus avós. Hoje em dia nós entendemos que é sim importante educarmos as crianças, colocarmos limites e as crianças devem ser castigadas quando não obedecerem às regras. Sim, as crianças têm que ser castigadas, porque muitas vezes os pais falam alguma coisa, dizem para os filhos que eles serão punidos e depois nada acontece. Dessa forma a criança fica impune e começa a acreditar que ela pode fazer o que ela quiser e não vai ter problema nenhum. Mas para disciplinar uma criança não é necessário usar da violência física, não é necessário bater, nem humilhar, nem xingar a criança, nem destratá-la. Nós podemos educar sim, com muito amor, com paciência, explicando para a criança o que ela está fazendo de errado. Se ela insiste naquilo e o pai coloca um limite e diz que ela será castigada, é importante que esse pai e essa mãe, o cuidador da criança, cumpra com esse castigo. Por exemplo, se eu falo para uma criança, se você não fizer a tarefa, você vai ficar uma semana sem assistir TV. Nós temos que cumprir com esse castigo. Devemos dar castigo às crianças e não bater ou espancar. Bater ou espancar não educa. O que educa sim é ter disciplina, regras claras e que essas regras, quando infringidas, a criança receba uma punição para isso, para que ela aprenda. Dr. Nelson, eu acho que nós temos que pensar bastante sobre esse assunto, porque o que está posto hoje na mídia, o que nós escutamos, é que a gente deve viver intensamente, buscando o prazer a todo custo. Não só os jovens, mas os adultos também. Então, o que é colocado é que você tem que comer aquilo que é gostoso, né? Que você tem que se divertir, usar de drogas, bebida alcoólica, que a pessoa deve comprar tudo o que ela desejar, gastar todo o seu dinheiro, sair com várias pessoas, ter vários parceiros, aproveitar a vida. Então, isso que é pregado para a gente colocado, dessa vida hedonista, quer dizer, a busca pelo prazer a todo custo, isso tem, na verdade, isso não é saudável, porque a pessoa não aprende a lidar com frustração. Por exemplo, se o indivíduo gasta tudo que ele tem, todo o dinheiro que ele recebe, comprando as coisas que ele deseja, ele nunca vai conseguir guardar, né, uma quantia para ter um capital, para ter sua casa, para ter o seu carro, não vai conseguir economizar, porque vai aprender só a ter prazer no gasto. Então, prazer é diferente de felicidade. Tem coisas que geram um prazer imediato enorme. Vamos supor, tem comidas que são deliciosas, chocolate, pizza, né? O pessoal gosta muito de sanduíches e lanches e etc. São comidas prazerosas, mas trazem felicidade? Não, causam um mal imenso para a saúde. Então, ter prazer oral imediato não significa uma vida e um corpo saudável. Então, nós temos que distinguir isso. De modo geral, para a gente ter felicidade a longo prazo, a gente tem que abrir mão de alguns prazeres imediatos. Para o pessoal de casa, eu acho importante a gente pensar no seguinte, que a gente tem que aprender a construir uma felicidade a longo prazo. Felicidade a longo prazo significa, em muitos momentos, a gente abrir mão de um prazer imediato. Eu quero comprar uma casa, eu vou ter que aprender a poupar, então eu não vou poder gastar com tudo que me dá prazer e que eu gosto.
Então, para mim, prazer e felicidade são duas coisas distintas. A psicóloga Michele Maimone é uma profissional extremamente gabaritada e possui várias especialidades dentro e fora do país. Especializada em psicologia clínica, saúde mental, psicoterapia infantil e do adolescente, além de psicoterapeuta de casais e família, formada pelo Chicago Center for Family Health nos Estados Unidos. A clínica de psicologia Michele Maimone é sinônimo de seriedade, ética e tradição na área de saúde, oferecendo amplos ambientes especialmente projetados para o atendimento de crianças, realização de testes vocacionais e terapia de família. Doutora Michele Maimone também atende depressão, síndrome do pânico, transtorno bipolar e TOC, ansiedade e conflitos conjugais. Se você tem problemas que não consegue resolver sozinho, busque tratamento psicológico. O psicólogo acolherá seu sofrimento para aliviar sua dor psíquica e, junto com você, encontrar alternativas para resolver os seus conflitos emocionais. Clínica de Psicologia Michele Maimone, conceito em saúde e bem-estar. Rua Nel Alves Martins, 3415, próximo ao Hospital Maringá. Fone 3224-0287. Manter a boa visão é desenvolver a alegria de viver, porque a vida é feita de pequenos detalhes. Por isso, os cuidados devem começar desde cedo. O Centro Oftalmológico Maimone está há 45 anos atendendo os mais diversos casos de doenças oculares e recuperando a sua visão. Estruturado com modernas instalações, a clínica dispõe de aparelhos da mais alta tecnologia, além de adaptação de lentes de contato, conta com oftalmologistas capacitados para a realização de cirurgias de glaucoma, catarata e pterígio. Tudo isso para melhor atendê-lo. Doutora Aline Maimone e Dr. Nelson Maimone, excelência e tradição em oftalmologia. Rua Nel Alves Martins, 3415, Maringá, Paraná. Fone 3225-3232. Olha só que linda é a vida, há sempre um começo, uma nova canção. Corra, abrace, respire e sinta essa alegria no coração. Ensine o amor, aprenda a viver. Ame a vida, cuide bem de você. Cuidar da saúde é viver com alegria. Unimed Maringá, nosso melhor plano é cuidar de você. Na verdade, existe muito tabu em relação ao tema da adoção. As pessoas acreditam que não devem contar para a criança que ela é adotada. Isso causa, sim, problemas para a criança. Se ela cresce num ambiente familiar, acreditando que ela é filha biológica daquele casal, quando ela descobrir que foi adotada, ela vai ser uma pessoa revoltada, não por ser adotada, mas pela mentira que ela viveu durante a vida inteira. Quando é guardado esse segredo na família, durante muito tempo, isso vem à tona porque um dia isso aparece, né? A gente não usa máscara a vida inteira e não se mantém algo em segredo por todo o tempo. Essa criança vai se sentir traída por aqueles adultos que ela confiava. Sendo assim, eu acredito que nós devemos contar para a criança, desde pequenininha, que ela é adotada. E fazer disso uma coisa bonita, que ela é um filho do coração, um desejo daquele casal, porque filho não necessariamente precisa ser biológico. Uma outra coisa, todos os filhos dão problema, sejam biológicos, sejam adotados. Filhos adotados não dão mais problemas do que os filhos biológicos. É que educar realmente é um desafio árduo, né? E que é uma construção diária para os pais. Cada filho é de um jeito, tem um temperamento, uma personalidade, um caráter, e é isso que é complexo, mas também maravilhoso. Sendo assim, respondendo a sua pergunta, se não houver segredo, não haverá momento de revelação. Se nós contarmos sempre para a criança a verdade desde cedo, ela vai ser criada sabendo que ela foi adotada com naturalidade. Isso não causa trauma. O que causa trauma é mentira. Então vamos contar para a criança desde pequenininha que ela é adotada. E isso é algo muito bonito. É um prazer estar aqui no Bloco Saúde Mental, respondendo às dúvidas dos nossos telespectadores. A mídia coloca para nós que nós devemos consumir para sermos felizes, ter o carro do ano, roupas da moda, viajar, enfim, que quanto mais a gente pode adquirir os objetos que estão colocados, mais feliz nós vamos ser. Eu acredito que nós temos que pensar mais sobre isso, refletir um pouquinho.
Será que a felicidade está só naquilo que eu posso ter e comprar? Eu acredito que não. Até porque os objetos são algo que naquilo não está a nossa felicidade verdadeira. A felicidade é algo muito mais complexa. O que é colocado pra gente é que eu mereço, então eu devo comprar. Eu vejo as pessoas falando assim, mas eu trabalho tanto, né, eu esforço, eu tenho uma vida difícil, eu tenho dinheiro, eu mereço comprar aquilo. Acho que a pergunta deve ser outra. Em vez de eu mereço, a gente deveria perguntar, será que eu preciso daquele objeto? Olha o tanto de trabalho que eu tive que ter para ganhar aquele dinheiro, para poder comprar aquilo. Será que aquilo vai me trazer realmente tanta satisfação pessoal? Então, na minha opinião, não é no consumo que nós vamos encontrar felicidade. A felicidade está na espiritualidade, nos vínculos afetivos, no seu desenvolvimento cognitivo e intelectual, né? Na sua satisfação pessoal, que é algo muito mais complexo do que o seu poder de compra. Na hora dos óculos de grau, procure a Ótica Comercial. Dezenas de opções em armações e lentes e tudo facilitado pelo crediário próprio ou no cartão. Entre no clima do verão com as ótimas opções em óculos de sol das melhores marcas. Vai presentear? A Ótica Comercial também tem o presente. Grande linha em joias e relógios e vários modelos de alianças. Bom atendimento, rapidez e garantia. Procure a Ótica Comercial. Em Maringá, Ótica é Comercial. O novíssimo visual do Colégio São Francisco Xavier traduz sua filosofia de crescer e melhorar sempre. Música, esporte, dança e grandes eventos completam uma educação baseada em excelência de ensino e valores morais e espirituais. Colégio São Francisco Xavier, um colégio que pensa no futuro de seu filho. Colégio São Francisco Xavier, onde educar com amor cristão e seriedade faz a diferença. A Terra Mãe Confecções está há 15 anos em Maringá, atendendo atacado e varejo, prezando sempre a sua beleza, estilo e conforto, com uma coleção única e tamanhos do 38 ao 48. Like the legend of the Phoenix. Terra Mãe, a moda em sintonia com o que você precisa e deseja. Agora em 2 endereços para melhor atendê-lo. Estão abertas as inscrições para os cursos de pós-graduação do Instituto Paranaense de Ensino. São 9 cursos na área de gestão com início imediato. Turmas aos sábados ou semanais. Escolha o curso que mais combine com a sua carreira e matricule-se. Mais informações no site www.institutoparanaense.com.br ou pelo fone 4430466595. Pós-graduação é no Instituto Paranaense de Ensino. É um prazer estar aqui no programa novamente, no Bloco Saúde Mental, respondendo as perguntas dos nossos telespectadores. O termo psicopatia, ou chamado psicopata, como é dito hoje, está sendo usado no senso comum de uma maneira muito indiscriminada. Então se utiliza o adjetivo psicopata como sinônimo de uma pessoa cruel, cínica, maldosa, ardilosa, e não é assim. Psicopatia é uma doença, é uma patologia. O psicopata é um indivíduo que tem um transtorno mental grave e incurável, que se caracteriza pela falta do indivíduo de sentir culpa, remorso ou vergonha. Ou seja, o psicopata que nós convivemos, esse indivíduo que não tem remorso, culpa e nem medo, é aquela pessoa que maltrata os outros, que é cínica, que tira proveito de todo mundo, que não tem remorso em fazer as coisas erradas, que às vezes é desonesto. A gente vê em criança, que são crianças que desde pequenininha maltratam os animais, torturam, são mentirosas, né? Fazem bullying com as outras crianças da mesma idade. Então, o psicopata, ele tem esse perfil de personalidade, independente se ele vai ter uma atividade, uma atitude criminosa. É um prazer estar aqui no Bloco de Saúde Mental, respondendo as dúvidas dos nossos telespectadores. Sobre a diferença entre a psicologia e a psiquiatria, é importante dizer que a psicologia é uma ciência que vai trabalhar as relações interpessoais,
os conflitos, para as pessoas aprenderem a se relacionar melhor, a trabalhar os seus traumas, a sua autoestima, seus conflitos conjugais. Então a psicologia é uma ciência que vai estar entendendo uma família, o funcionamento do indivíduo e como que ele vai fazer para resolver seus conflitos e viver melhor. A psiquiatria é uma área da medicina que vai estar prescrevendo medicações para os indivíduos para eles poderem lidar melhor com alguns transtornos emocionais. Por exemplo, o indivíduo tem uma síndrome do pânico. Então, além dele fazer a terapia para entender a origem dos seus medos, ele vai estar tomando um remédio específico para sofrer menos, para controlar todos esses sintomas do pânico e do medo. Então, em várias situações é necessário a ida ao psiquiatra também, além do trabalho psicológico, em casos de depressão, fobia, síndrome do pânico, ansiedades profundas, traumas, insônias. Então, são duas áreas, duas ciências paralelas, mas que devem trabalhar junto assim e que se complementam. Então, a ida a um psicólogo não necessariamente significa que você não vai precisar ir a um psiquiatra e vice-versa. Normalmente, o melhor tratamento é o tratamento conjunto da psiquiatria junto com a psicologia. É um prazer estar aqui no Bloco de Saúde Mental, respondendo às dúvidas dos nossos telespectadores. Quando colocar limite, de que forma colocar, como castigar, são dúvidas que todos os pais têm. Afinal, criança não vem com um manual, não é? Agora, essa função de educar é uma função que compete aos pais. Cabe aos pais, não à escola, ou ao psicólogo, educar uma criança. Sim, aos pais. E educar é uma coisa muito difícil. Você tem que tomar cuidado para ser coerente, para cumprir aquilo que você falou. Quando você disser sim, tem que ser sim. Quando você disser não, tem que ser não. Então é importante ter clareza com a criança. E uma outra coisa, quando você ameaça uma criança, quando você fala que ela vai ser punida se ela não cumprir com alguma coisa, você também tem que tomar cuidado para cumprir com aquele castigo que você disse que iria fazer. Por exemplo, se uma criança não está indo bem na escola, se ela não estuda, e os pais dizem assim para ela: se você for mal, se você tirar notas vermelhas, você vai ter que ficar sem jogar videogame. Então é importante que os pais cumpram com aquilo. Outra coisa, você tem que dar um castigo proporcional àquilo que a criança fez. Então a criança está indo mal na escola e você ameaça que vai tirar o videogame por 1 ano, primeiro que você não vai conseguir cumprir. E depois que isso é desproporcional à situação. Então pense num castigo, um castigo que você mesmo vai conseguir fazer com que aquilo aconteça, fazer com que ele seja cumprido e depois faça realmente aquilo acontecer, para a criança entender que existe uma regra, se ela não cumpriu aquela regra, ela vai ser punida. E outra coisa, punir as crianças não significa humilhar, não significa bater, nem usar de violência. Punir significa educar, dizer que o mundo é feito de regras e que nós temos que obedecê-las e que os nossos atos têm que ter consequências. Então, como eu disse e repito, essa função é uma função difícil, mas uma função que compete aos pais. E as crianças têm que ter regras sim. Hoje em dia, os pais estão se sentindo muito culpados por trabalhar fora e não fazem a sua função de educar. Mas cabe aos pais fazer essa função. A Bela Clínica quer cuidar de você e do seu bem-estar, dispondo da mais completa linha de tratamentos na área de dermatologia e medicina estética. Dr. Júlio Seguesi utiliza equipamentos de alta tecnologia para o cuidado de sua pele. Doutora Fabiana Torchiari, especializada em diversos procedimentos cirúrgicos, oferecendo o melhor conceito em cirurgia plástica. Venha fazer uma avaliação. Avenida Nóbrega, 340, em frente ao Bosque 2, fone 3262-1439 ou 3026-1515. Bela Clínica, cuidando de você e do seu bem-estar.
Alcro Piscinas e Lazer. Há 20 anos no mercado, proporcionando o melhor em banheiras com hidromassagem, saunas, bombas hidráulicas, piscinas e toda a linha de móveis e produtos para piscinas. E agora representando a marca Energisol, uma nova tecnologia em aquecimento da água a partir do aproveitamento da energia solar para residências, comércios, indústrias, piscinas e outros. Faça-nos uma visita e venha conhecer nosso novo showroom. Alcro Piscinas e Lazer, Avenida Brasil 5140, telefone 3225-6262. A Brasil Celular está há mais de 10 anos no mercado, atendendo Maringá e região na área de telefonia celular, praticando venda e troca de aparelhos novos e seminovos, com assistência técnica especializada, realizando serviços de qualidade com garantia e acessórios em geral. Aqui você encontra as marcas Apple, Samsung, Motorola, Nokia, entre outras. Desbloqueamos o seu aparelho. Acesse o nosso site www.naviodeofertas.com.br. Brasil Celular, Avenida São Paulo 380, fone 3226-8770. É um prazer estar aqui, respondendo às dúvidas dos nossos telespectadores e hoje falando sobre esse tema, ciúmes. É um tema controverso e polêmico. Bem, eu pessoalmente não acredito que ciúmes seja amor, e muito menos que quem mata, mata porque ama. Eu acho que ciúmes tem muito mais a ver com insegurança, com autoestima baixa, com um sentimento de posse, de que um outro é objeto meu e me pertence, do que realmente com amor. Amor é um outro sentimento, amor é uma coisa muito sublime, muito maior. Então o que a gente tem visto aí hoje é que as pessoas não respeitam umas às outras e se acredita que o outro é um objeto, que é uma posse sua e não se admite que o outro rompa uma relação. Essa agressividade toda, isso é uma patologia. Os crimes que nós temos vistos, supostamente de amor, são questões patológicas. São motivados por ciúme? Sim, mas um ciúme que não significa amor. Amor é um sentimento de uma outra ordem. Amor liberta, amor é respeito, amor é carinho, amor é você querer bem ao outro, mesmo que o outro não esteja com você. Uma pessoa muito ciumenta, que o tempo todo quer controlar o seu parceiro, fica vigiando, é inseguro, duvida de tudo, essa pessoa deveria procurar terapia. Esse indivíduo provavelmente tem uma autoestima muito baixa. Ou seja, ele acredita sempre que vai ter alguém melhor que ele, que vai roubar a pessoa amada. Então a pessoa ciumenta, ela precisa trabalhar a autoestima, entender o porquê dessa insegurança e desse sentimento de posse. É lógico que aquela pitadinha de ciúmes, realmente, quando você gosta de alguém, você não quer perder, quer preservar a relação, mas é uma pitadinha, é 10%. A maior parte do que a gente vê aí não tem nada a ver com uma relação amorosa e com um vínculo saudável.